Eu ganhava 17 mil por mês na CLT e eu me demiti para virar criador de conteúdo para o YouTube. E nesse vídeo eu vou fazer um balanço geral 2 anos depois, se valeu a pena, se hoje eu ganho mais na criação de conteúdo. De uma maneira bem honesta, tá? Eu não vou aqui ficar diminuindo o papo da CLT, porque eu sei que muitas pessoas são CLT e provavelmente vai ser a profissão das pessoas. Eu não quero diminuir isso. Eu gostava muito de trabalhar CLT, eu tinha um bom salário na CLT Premium, como chamam, né? E eu, mesmo assim, larguei tudo isso com o sonho, aquele sonho prometido de virar criador de conteúdo. Será que é tudo isso mesmo? Eu vou tentar trazer uma ótica mais realista, porque não adianta, sei lá, não adianta eu tentar aqui vender. É óbvio que eu tenho um curso de criação de conteúdo, e para mim seria muito claro, muito fácil chegar para vocês e falar assim, galera, é simples virar criador de conteúdo, basta fazer isso, aquilo. Mas tem vários dilemas sociais e éticos que eu acho que é necessário mostrar e que muitas pessoas não falam, com o intuito de vender um sonho para você viver do digital, que eu particularmente acho esse termo viver do digital paia demais, eu acho ridículo, mas tudo bem. Vamos continuar. A minha jornada na CLT, ela começa no seu estágio. Eu era estudante de economia, consegui um estágio na XP, onde eu ganhava aproximadamente, eu acho que era R$ 1.500. E eu também tinha um acesso a ganhar bônus semestrais, e era muito bom isso, os estagiários ganhavam bem. Eu lembro que meu primeiro, na verdade, eu só ganhei um bônus porque eu me demiti antes do primeiro bônus. E quando você se demite, você ganha o bônus padrão, que era R$ 5.000, que já era a data do bônus, e eu já tinha me demitido antes de receber o bônus, e eu ganhei R$ 5.000, porque eu tinha recebido a proposta de um outro banco para eu ser efetivado, que era o Banco Safra, que eu ganhava mais dinheiro ali e também tinha acesso a bônus anuais. Então eu acabei me demitindo, mas eu já vi histórias ali de analistas, estagiários, pessoas que ganhavam R$ 25.000 de bônus. E hoje em dia deve ser até bem maior esse número, ou até menor, né? Eu confesso que eu não sei como está o mercado financeiro hoje, faz tempo que eu até perdi muito contato com a galera do mercado financeiro. Mas era assim, era uma carreira óbvia para mim. Fiz economia, vou trabalhar em banco, vou ter uma carreira que vai seguir um padrãozinho, analista júnior, pleno, sênior, gerente, quem sabe, fazia muito amiguinho, eu era bom de politicagem na empresa, eu gostava de estar ali no meio da galera. Então isso era uma coisa que provavelmente era o caminho que ia seguir, ia ganhar grandes bônus, ia chegar perto do burnout, ia ter uma qualidade de vida terrível por muitas vezes, mas ia ganhar um dinheiro muito bom e muito estável ao longo da minha vida. Eu lembro que quando eu mudei para o Safra, eu ganhava ali, na sua época, R$ 2.500 aproximadamente, com esses bônus, futuramente. Eu lembro de ter recebido um e-mail de um funcionário que tinha feito 50 anos de Banco Safra. E eu falei, mano, isso aqui é absurdo. Foi naquele dia que eu lembro de ter comprado uma câmera na Amazon, que é a câmera que eu utilizo até hoje ali nos meus vídeos. E eu me demiti e fui trabalhar em startups, né? Muito pela promessa de, cara, viver um novo ambiente, novas experiências de carreira. Eu não estava pronto ainda para virar criador de conteúdo, já criava conteúdo nessa época, trabalhando no CLT e criando conteúdo, mas assim, não estava pronto, não estava maturo o suficiente. Sentia que eu precisava de mais experiência de vida, conhecer outros setores a não ser banco. Consegui um emprego numa startup na área de vendas, fui pro marketing, para a área de produtos, rodei bastante, mas eu me identifiquei mesmo com a área de vendas. Trabalhei como SDR e depois fui vendedor. Cara, como SDR vendedor, eu ganhava, acho que, o salário base era R$ 5.000, de R$ 5.000 a R$ 7.000, e eu ganhava comissão. Cara, comissão de vendas em software, né? Eu vendia tecnologia para outras empresas, normalmente eram contratos bem altos e eu ganhava uma porcentagem desses contratos. E eu com pouca idade, assim, 20, 21 anos, já estava ganhando 20, 30 mil reais por mês, só vendendo, só fazendo ligação, reunião de venda, vendendo, ganhando comissão. E foi uma experiência maravilhosa, tipo, dentro desse período de startups, eu trabalhei em empresas de contabilidade, então pude aprender muito sobre DRE, balanço financeiro, inclusive no Clube de Criadores, que é o meu produto hoje de criação de conteúdo, não é só aulinha, como ligar a câmera, como gravar com o celular, não é isso. Eu vou dar uma aula lá de, cara, DRE, como fazer um balanço financeiro para o seu YouTube. Eu vou dar uma planilha para você controlar suas finanças e gastos com o YouTube, com a criação de conteúdo como um todo, né? Então foram experiências que eu aprendi desse emprego, porque eu trabalhava com contadores, tive que aprender muito termo técnico, a faculdade de economia ajudou também. E aí eu fui mudando, eu comecei a vender, eu descobri que vender tecnologia pode ser para qualquer setor. E aí eu lembro que eu fui para uma empresa de sustentabilidade, vender crédito de carbono, olha que loucura. E foi uma experiência não tão boa naquela época, mas gostei muito de conhecer esse mercado de sustentabilidade, Amazônia, árvore, porra do caralho. Era minha época mais alternativa também, né? Eu gostei muito de ter trabalhado lá.
Tudo isso criando conteúdo em paralelo pro YouTube. Tudo isso. Nessa época eu acho que eu falava de política no meu canal, inclusive. Foi bem engraçado essa época. Eu privei todos os vídeos, nem tente procurar aqui nesse canal. Porque foi engraçado e eu lembro também a mesma coisa. Ganhava acho que R$7.000. Nessa empresa eu fui PJ. Foi uma empresa que não teve uma boa condição de trabalho. Eu acabei saindo para trabalhar na melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida, que foi o Cambly. Que não é patrocínio do Cambly esse vídeo, tá? Eles me pagavam o salário mesmo. E foi maravilhoso. Tipo, eu já ganhava um pouco mais naquela época o salário fixo. Já era tipo um vendedor mais sênior. E ganhava bastante de comissão também. Tipo, já subindo as faixas ali que eu falei dos 40, 50. Nessa época com o Cambly. E pô, tudo isso ainda muito jovem, 23 anos. Eu ainda morava com meus pais. Tava prestes a sair, né? E daí eu falei, cara, vou sair, já tô ganhando bem, já vou sair de casa com minha noiva e tal, vamos começar minha vidinha juntos. E aí eu até fui chamado pra uma outra empresa, uma empresa gringa, né? Que não era do Brasil, nem dos Estados Unidos. E eu comecei a ganhar esse valor, R$17.000, cara. Era um salário muito alto, fixo, mais comissões. Só que é uma empresa também que era um teste no Brasil, tipo, era muito arriscado, por isso que o salário era até maior. A operação podia dar ou não certo no Brasil, acabou que não deu certo no Brasil. E eu fiquei, tipo, 6 meses nessa empresa, até que eu saí dessa empresa, eu consegui arrancar uma demissão, graças a Deus ali, porque eu ganhei uma rescisão legal. E comecei a criar conteúdo, mas em todos esses momentos, acho que em todas as transições de empresa, eu aumentei muito o meu salário. Acho que um bom ponto foi mudar muito de empresa. Foi uma escolha boa, porque eu aumentei meu salário e consegui guardar mais dinheiro. Mas eu não faria isso se eu quisesse ter uma carreira de longo prazo no mundo corporativo, porque pode até manchar o seu currículo fazer isso. Mas todo esse período, cara, criando conteúdo. E toda vez que eu trocava de empresa, eu ficava me perguntando, pô, será que não é o momento de eu dar tudo na minha criação de conteúdo? Eu ainda ficava meio cético. Sentia que eu precisava de mais repertório. Acho que nessa última empresa que eu passei, eu já estava muito maduro e eu falei, cara, eu acho que eu já tô pronto. Se eu conseguir arrumar uma rescisão e naquela época eu ganhava com o YouTube o quê? R$1.000, R$1.500, R$2.000, cara, eu acho que eu consigo, com a rescisão, segurar meu estilo de vida. Falei pra minha noiva, cara, não vamos sair na casa dos nossos pais agora, vamos segurar um aninho, vou sair dessa empresa, vou ficar um ano tentando empreender. E cara, acabou que eu sou um cara, acho que muito sortudo, tá? Muito privilegiado, muito sortudo. Eu acho que tem que levar esse ponto de consideração. Eu acho que não é todo mundo que vai ter esse um ano pra você testar algo novo, pra você falar assim, cara, eu posso não ganhar nada esse ano, até ter prejuízo, sei lá, investir R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês no meu trabalho pra poder futuramente ganhar. Acho que poucas pessoas vão ter esse privilégio na vida. Mas quando você não deve nada pra ninguém e quando você não precisa ganhar dinheiro pra empreender, na minha visão é muito mais fácil. Se eu tivesse que, cara, eu falo assim, desde o mês 1 eu teria que monetizar para pagar minhas contas, eu ia ter feito coisas que eu não gostaria de ter feito. E acho que o poder do foda-se é incrível. Tipo, o poder de poder falar foda-se para qualquer pessoa e para qualquer marca, porque eu não preciso daquilo. Isso aumenta muito o valor de um criador, na minha visão. Então eu tive esse um ano para testar, só que rapidamente, foi bizarro. Muita sorte envolvida nesse processo, comecei a fazer box. Eu acho que tá até aparecendo aqui minhas luvas de boxe aqui no cenário, tá assim, ó. Comecei a fazer box e eu comecei a criar conteúdo de boxe e viralizou assim, tipo, muito rápido, 3, 4 meses. Eu já era um dos maiores influenciadores de boxe do Brasil. Comecei a fazer acordos com marcas e, cara, comecei a vender muito luva de boxe, muito qualquer equipamento de boxe. E foi do caralho essa trajetória. Foi do caralho, porque eu comecei rapidamente a ganhar mais dinheiro do que eu já estava ganhando na CLT em 4 meses. Foi muita sorte. Honestamente, eu acho que não vai acontecer para a maioria das pessoas isso. Mas foi uma coisa que eu preparei um terreno de 4 anos criando conteúdo, sendo ignorado, nunca ter tido viralizado, criando conteúdo para ninguém ver por muitas vezes. Não sabendo necessariamente o que eu estava fazendo ali, sem uma estratégia, sem um direcionamento claro. E aí, depois de 4 anos consolidando todas as habilidades de gravar, falar com a câmera, melhorando muito nesses aspectos, saber fazer um design de thumbnail, fazer um design de vídeo, saber fazer um take bonitinho aqui, que nem eu tô fazendo pra vocês agora, eu fui recompensado com esse canal de boxe e deu muito certo. Deu muito certo. Esse canal de boxe cara, deu a oportunidade de falar assim, cara, agora eu tô ganhando bem também. Eu não vou precisar abrir mão de muitas coisas. Acabei mudando, saindo de casa, vivendo minha vida tranquila. Eu falei, legal, agora eu quero aplicar tudo que eu aprendi com o box no meu canal principal, que era um canal que, cara, eu já falei de política, LinkedIn, economia. Hoje eu falo de criação de conteúdo. E eu precisava dessa constância e crescer esse canal também. Mas foi muito difícil dividir projetos, enfim. Acho que a gente tá aqui por causa dos valores financeiros, né? Eu acho que se a empresa não tivesse me demitido, arrancado essa rescisão,
talvez eu não teria saído tão cedo daquela empresa, porque o valor financeiro de ganhar 17 mil como CLT é muito alto. Eu acho que eu dou graças a Deus por ter arrancado essa demissão e não ter dado certo a empresa no Brasil, porque senão o valor financeiro ia me prender na empresa. Então, por sorte, a empresa não deu certo no Brasil. Não falei isso com felicidade, porque, tinha outras pessoas que trabalhavam comigo que ficaram sem o emprego delas, que obviamente é muito triste, pessoas que eu gostava ali na empresa. Mas, cara, da minha carreira foi tipo um sinal divino que eu deveria dar win naquilo. Porque essa é a primeira vez na minha vida que eu ia sair de um emprego sem ter outro necessariamente já pronto pra mim. Então, cara, foi tudo no momento correto. E sinais que eu deveria pegar as oportunidades e fazer aquilo acontecer. Porque, honestamente, cara, quando você ganha um valor alto como o CLT, é muito difícil você sair depois. E principalmente quando você vai criando mais dependências na sua vida, né? Mais custos, né? Você vai ficando mais cagão ao longo do tempo. Quando você é jovem, 18, 19 anos, cara, você tá ali pra tomar risco. Tomar risco. Vou, cara, pegar um emprego que não paga bem pra conhecer as pessoas, pra viver aquela experiência. Mas conforme o tempo vai passando, você vai ficando mais cagão. Você vai começando a ter um aluguel pra pagar, conta pra pagar. Tem gente que já tem isso com 18, 19 anos, tá? Não tô falando que não. Tem pessoas que a vida bate muito mais cedo na porta. No meu caso, eu tive tempo pra me desenvolver. O tempo que eu acho que todo mundo deveria ter. Seria o justo para todo jovem teria ter, até os seus 25 anos, tempo pra se descobrir e pra juntar o máximo de habilidades possíveis. Mas, obviamente, isso não é pra todo mundo, né? Infelizmente, porque, cara, ia ser do caralho se todo jovem pudesse extrair o máximo do potencial dele. Eu tive essa oportunidade, esse privilégio e foi do caralho, eu sou muito grato por isso. Eu acho que... Por que eu acho que foi muito bom, tá? Eu acho que os jovens hoje, eles são monohabilidades. O jovem hoje, ele já quer ir para o mundo de prestação de serviço, edição de vídeo, copy. E esse cara provavelmente não vai trabalhar numa empresa, ele vai prestar um serviço que por muitas vezes é muito repetitivo, até os 25 anos. Esse cara chega para falar de criação de conteúdo, o cara não tem experiência de vida, não tem o que falar, nunca viveu uma vida profissional, nunca viajou com a empresa, viveu coisas corporativas, ou viveu, cara, mundos diferentes, conheceu pessoas diferentes de outras realidades, não fez uma faculdade para conectar com pessoas de uma realidade muito diferente da dele. E essa pessoa acaba se tornando um adulto monotemático, monohabilidade. Eu acho que é um lado ruim, é um jeito ruim de se levar a vida. Se você me perguntasse, cara, qual que seria o melhor jeito de levar a sua carreira, sem pensar em distinção de classe, como deveria ser, não como o mundo é. Eu falo que assim, o cara faz uma faculdade, eu ainda acho muito importante o papel da faculdade para o jovem se frustrar e aprender uma habilidade nova, por exemplo. Cara, às vezes você vai assistir uma aula na faculdade de uma coisa que você nunca pensou em aprender, mas você curte pra caramba aquilo. E eu acho que isso é uma habilidade muito importante que a faculdade dá, um set de skills bem legal. Tem faculdades novas, né, que estão já com novas abordagens, como a Link, não é patrocínio, mas eu já odiei muito a Link, mas hoje eu entendo que, mano, uma puta faculdade que dá um monte de habilidade, só que uma faculdade custa 11 mil reais, né? Quem sabe a gente teria um dia uma Link mais acessível para mais pessoas. Você vai ter acesso a informações, a pessoas, conhecer gente diferente. Eu, idealmente, no começo da minha carreira, eu escolheria trabalhar para empresas grandes, para eu ter um portfólio, para ter no meu currículo grandes empresas. Eu trabalhei na XP e no Safra. Então, se eu precisasse um dia voltar para a CLT, eu vou ter grandes empresas no meu currículo. E eu acho que isso faz total diferença, porque você mostra que você já passou no processo seletivo de uma grande empresa. Depois eu iria testar ambientes diferentes, empresas novas, setores diferentes, para você realmente ver o que você gosta de fazer. Às vezes muitos jovens entram para apenas uma área e focam naquela área a vida inteira deles. Eu acho que é importante ter essa rotatividade, não é à toa que, para mim, os processos de trainee é o que formam os melhores profissionais. Profissionais que têm múltiplas facetas, múltiplas habilidades. São profissionais que o processo de trainee ele vai rodar você em diferentes áreas da empresa. Ele vai te colocar 3 meses na área de vendas, 3 meses na área de finanças, 3 meses na área de RH, para você depois definir e você já sai com habilidades de liderança daquele processo de trainee. E porra, aí você já está falando de um jovem que está construindo um leque de habilidades interessante. Então se você puder fazer essa rotação, de preferência eu acho isso muito legal. Eu acho que todo jovem hoje, com o mundo moderno, tem que se desafiar, postar e criar conteúdo. É obrigatório? De maneira alguma. Mas eu acho que torna o jovem um pouco mais... indestrutível não é a palavra, mas antifrágil em relação numa era de inteligência artificial. Eu acho que ter uma marca pessoal
se eu quisesse maximizar minha carreira e deixar ela mais à prova de balas, né? O termo em inglês é melhor, bulletproof, mas eu quero deixar ela mais antifrágil possível, eu seria um cara com um currículo ótimo, com uma ótima rodagem em diferentes áreas, com uma marca pessoal bem definida. E aí eu acho que a partir dali o jovem vai se encontrar, seja seguindo no mundo corporativo, que eu não acho que exista demérito algum de você construir uma carreira na CLT, de preferência na CLT Premium, né? Aqui eu tô falando da CLT Premium, aquela que tem VR, VA, não é aquela CLT, mano, que a gente vê aqui no Brasil como escala 6x1, uma escala bosta. É realmente uma... Eu tô falando aqui para uma porcentagem da população muito baixa, como deveria ser, não como o mundo é. E aí esse jovem poderia trilhar o seu caminho. Eu acho que a marca pessoal ela é muito importante porque, pô, a marca pessoal me ajudou a conseguir 2 dos 5 empregos que eu tive. Eu consegui, através de ter um LinkedIn mais bombado, a pessoa entrar no meu perfil, ver que eu era vendedor, que eu tinha muito seguidor, tal, que a pessoa que eu criava conteúdo, eu me tornava automaticamente uma pessoa interessante. Uma pessoa que eu ainda hoje acredito que número de seguidor abre porta. As pessoas te tratam diferente quando você tem uma marca pessoal. E a marca pessoal aqui a gente tá falando, não necessariamente ter um canal no YouTube, tá? Pode ser um canal no YouTube. Eu acho que é um ótimo jeito, um dos mais fáceis, inclusive, para você entrar hoje, para crescimento. TikTok eu acho que não vai aplicar tanto para sua carreira, obviamente, mas pode ser também. Eu acho que as pessoas consomem TikTok, vai se tornar uma história diferente para você contar numa empresa. Mas eu acho que, cara, LinkedIn é importantíssimo. Substack, eu acho que é uma rede social que eu quero fazer um vídeo só sobre ela, que é uma rede social de texto que tá mimificando, né, uma mímica do Twitter, do Threads, junto com a parte de newsletter, que eu acho animal e fantástica. Eu acho que ter uma audiência lá também na parte escrita é legal, mas eu gosto do vídeo, eu acho que o YouTube é o que penetra em múltiplas camadas e você consegue tanto incrementar na sua carreira quanto na sua marca pessoal, caso você futuramente queira vender algo. Então, cara, esse é um jeito ótimo. Voltando agora para concluir o vídeo. Hoje eu já ganho mais que os 17 mil por mês? Ganho. Eu não ganho ainda, eu quero chegar ainda na faixa dos 50 mil reais por mês. Eu acho que muita gente vê que eu tenho infoproduto, que eu crio conteúdo, que eu tenho esse cenário, que eu tô super rico, que eu ganho muito dinheiro por mês, que eu ganho 100 mil, 200 mil reais por mês. Eu já queria, cara, botar o pezinho de vocês no chão e falar, cara, não é isso. Eu ganho hoje entre 17 a 30, é muito variável, tenho muito mais custo. Pago muito de imposto, pago quase 5 mil reais de imposto por mês. Eu tenho aqui vários custos com pessoas que trabalham comigo, que eu tenho que pagar essas pessoas para fazer thumbnail, para editar um vídeo. Tenho custo de softwares que eu pago, de inteligências artificiais, edição de vídeo, plataforma de contabilidade que eu pago, que são outras demandas que eu tenho que fazer. Eu não vivo só de pegar o celular e gravar conteúdo, como vocês estão vendo agora. Não é só isso aqui, tá? De eu pegar aqui e gravar. Não é só isso. Tem todo um processo. Tem todo um processo antes. Tem coisas que eu faço, mexer em planilha, contabilidade, é muito mais do que só gravar um vídeo. Tem a parte estratégica, de planejamento, de infoproduto, de vendas, que eu tô aprendendo agora. Eu acho que eu maximizei a parte de fazer vídeos agora. Como eu faço toda essa parte de bastidores da maneira mais efetiva possível, é uma coisa que eu vou aprendendo junto com todo mundo que está aqui dentro. E aí eu convido você a entrar no Clube de Criadores, que é um ambiente que promove a criatividade. Porque durante essa minha jornada CLT, esses 4 anos que eu era CLT enquanto eu criava, foram anos que eu não conhecia outro criador de conteúdo. Eu literalmente não falava com ninguém. Tipo, eu falava com a galera do meu trabalho, e eles me davam dica de criação de conteúdo que não fazia ideia do que estavam falando. A galera até achava maneira, eu nunca fui zoado, tá? Mas eu entendo que tem muita gente que é zoado por ser criador de conteúdo. De novo, minha família também não entendia o que eu tava fazendo. Meus amigos, muito menos. Alguns amigos que não era da escola falavam assim, pô, por que você faz isso? Tá? Por que você gasta tempo com isso? Outros da faculdade até curtiam, mas nunca fizeram. Era uma galera cabeça corporativa e não tinha o que falar. Então eu senti muita falta nesse processo de ter outros criadores de conteúdo. E aí eu criei um produto hoje que eu queria ter no começo, é o Clube de Criadores. Se faz sentido para você não conhecer outros creators, ter todos uns módulos ali de aulas de criação de conteúdo, e ter uma comunidade que a galera troca, uma troca franca entre creators. Eu vou estar lá também, tem mentoria em grupo, tem encontros ao vivo que você vai ter com a gente, ligações pra gente criar uma comunidade de criadores de conteúdo, um ambiente saudável para você transformar a sua criação de conteúdo também num negócio saudável. Não basta nisso. E eu sinto que essa meta eu cumpri. Eu cumpri a meta de... Eu criei um negócio saudável da criação de conteúdo. Hoje é uma coisa que ele roda, cara, de uma maneira bem limpa, bem fácil, bem mais tranquilo do que era na época CLT, e eu já ganho um pouco mais do que isso. Mas trabalhando muito menos, com menos estresse, mas com
é o difícil diferente. Você vai ter que escolher o seu difícil. Eu escolhi o meu difícil por muitas vezes é fazer outras coisas, é lidar com analytics, é ficar com aquela ansiedade de crescer minha audiência, é de por meses ter uma volatilidade grande na minha renda. Tudo isso são difíceis que eu escolhi frente a CLT. Então, no final, a decisão que você vai tomar é escolher seu difícil. Mas se eu pudesse te dar uma dica cara, crie conteúdo enquanto você trabalha. Para não ficar mais doloroso aquela ruptura. Vou me demitir para criar conteúdo. Eu acho que aí você vai cair num nível que pode ser mais difícil, não que seja impossível. Mas se você tiver preparado o terreno antes e fazer as coisas com um pouco mais de, sei lá, mais leve, eu acho que fica melhor. Eu vou deixar aqui um outro vídeo de eu analisando um criador de conteúdo, caso você queira ter uma análise aprofundada de como criar conteúdo. Esse conteúdo também se acha no meu canal. Eu vou deixar esse vídeo aqui aparecendo para você agora. Espero que tenha curtido, um beijo, um forte abraço e até mais.